Vamos então dando seguimento ao culto dessa manhã, né? Esse dia de domingo aqui, abrindo a Epístola de Efésios, no capítulo de número 6, a Epístola de Paulo a Efésios, né? Capítulo de número 6. Enquanto você vai abrindo, eu vou pedir a Deus que nos dê sabedoria aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que dirija todas as coisas, que não seja a nossa vontade, mas seja o Senhor falando aos nossos corações. Abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, nos faz lembrar, nos ensina e traz, meu Deus, uma palavra de edificação, de conforto, de restauração, de renovação para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Né? Vou fazer aqui uma leitura. O versículo 10, armadura de Deus, vai até o 20, tá? Então eu vou ler primeiro todos eles e depois a gente vai vendo o que está falando aqui conosco, essa palavra, né? O que o Espírito Santo ele está nos trazendo aqui, né? Através dessa palavra. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então isso aqui é a palavra do Senhor nesta manhã, que ele nos traz, né? Então Paulo, ele escreve aí essa carta a Efésios, quando ele está ali prisioneiro, né, ali em Roma, né? Então ele vai escrever essa carta, por isso ela é conhecida como uma das 4 cartas, as epístolas, né, da prisão. As outras são Colossenses, Filipenses e Filemão. Então, quando ele faz essa carta ali, ele vai traçar algumas coisas importantes que nós precisamos ver. Ele vai falar sobre como nós vamos ser redimidos, né? Como nós vamos ser resgatados, como essa obra do resgate foi feita, e eu acho que isso, o versículo máximo disso aí é quando ele faz em Efésios 2, versículos 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvo, né? Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, né? A graça que vem mediante a fé. Então, ele mostra como é feito, ele detalha toda essa questão da redenção, como nós somos redimidos, como nós somos resgatados
pela obra de Cristo. E depois ele vai dizer como deve se portar um redimido. Então, do 1 ao 3 ele vai falar como nós somos redimidos, e do 4 ao 6 ele deve falar como nós devemos nos portar como quando nós passamos a ser redimidos. Isso é muito bom, né? Essa epístola da prisão, né? Essa carta que Paulo escreve ali na prisão, com todo aquele sofrimento, com toda aquela dificuldade, Paulo estava ali passando informações, sendo usado pelo Espírito Santo para estar ali doutrinando a igreja, trazendo aquilo que o Espírito quisesse que a igreja fizesse. Nesse último capítulo, além dele tratar de algumas coisas em relação a senhores e servos, nos primeiros versículos, a partir do versículo 10, ele começa a falar sobre a questão da armadura de Deus que nós precisamos. E, mais uma vez, a gente está aí coincidente, nós não combinamos nada, praticamente nem nos falamos direito durante a semana, né? E, mais uma vez, coincidente da dependência de Deus, né? E a armadura de Deus. Então, Paulo está dizendo, não adianta você querer andar nessa terra aí desarmado, tá, gente? Mas, mais uma vez, não é você ir lá e comprar pistola, rifle, colete à prova de bala. Isso não vai te proteger de verdade, tá? Eu vou te falar isso. Isso pode te dar uma sensação de proteção, mas isso não te protege realmente dos perigos deste mundo, que não são somente relacionados a balísticas, né? Tem muitas outras coisas que afetam a nossa vida e que também são capazes de destruir não só a nossa parte, o nosso corpo, né? A nossa parte humana, mas também a nossa parte eterna, a nossa alma e o nosso espírito. E ele, olha, é necessário que vocês se revistam da armadura de Deus. Então o que ele fala? Primeiro ele começa assim: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, que a nossa força, como já foi dito hoje aqui, ela não esteja centrada naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conhecemos, que a nossa força não esteja nessas coisas, mas que a nossa força, ela esteja em Deus. Então ele fala: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantas pessoas aí têm se fortalecido, mas somente naquilo que elas acham, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas podem usar para se defender, né, no seu conhecimento. E muitas vezes pessoas que estão, né, na igreja, pessoas que estão falando que creem em Deus e tal, mas na hora da ação, na hora de tomar uma atitude, elas se baseiam simplesmente o quê? Na força do cavalo, no príncipe, nas coisas desse mundo. E depois ficam se lamentando do resultado. Quantas pessoas ficam aí lamentando o resultado, né? E aqui no versículo 10 já começa dizendo sobre isso. No versículo 11 ele fala: revestível de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Tá? Então, você que está pensando que o diabo não arma ciladas, ele arma ciladas. Tinha até um padre aí que ficava dizendo, né, todo dia lá no Fantástico, que o diabo não existe, né? O diabo não existe, é o que ele mais quer, que a pessoa pense que ele não existe, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela está falando para você, para mim, para todos nós que estamos aqui participando deste culto, que ele existe e que ele arma ciladas. E mais, que é necessário nós nos revestirmos da armadura de Deus. Disso que nós vamos ver aqui, que é essa armadura, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas, contra aquilo que ele faz para tentar fazer você se afastar da sua fé, você voltar-se contra Deus, você ficar fraco, você ficar dominado pelas coisas deste mundo, a tal ponto de isso sufocar a sua fé. Importante isso. Então, para que nós possamos vencer isso, é necessário que estejamos revestidos dessa armadura de Deus. E Paulo ele vai fazer uma comparação dessa armadura de Deus com as vestimentas de um soldado romano. Ele vai fazer aqui, né,
uma comparação para que nós possamos entender. Lógico que aqui naquele tempo ficou muito mais, né, claro para aquelas pessoas que estavam lá, mas para nós também não será difícil entender o que significa cada uma das peças desta armadura que Paulo manda que nós venhamos nos revestir. A armadura de Deus e não a armadura desse mundo e não as coisas desse mundo. Então, não adianta você dar 7 voltinhas ali ou acolá, não adianta você levar um objeto para sua casa e ficar com ele 7 dias. Isso não é a armadura de Deus. Paulo vai dizer para nós aqui, através do Espírito Santo, o que é a armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir desta armadura. Bom, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo aqui, ele já deixa uma coisa bem clara, que é muito falado, que muitas vezes, na hora da ação, né, na hora da situação, as pessoas acabam se esquecendo e vão lutar contra sangue, contra carne, e vão lutar contra as outras pessoas. E está aqui bem claro que essa luta não é aquilo que está instigando aquela pessoa a ser injusta, ingrata, a te fazer alguma coisa que venha te prejudicar. É o próprio diabo, é as forças malignas dele que estão agindo. E Paulo ele explica que existe essas forças, os principados, né? São aqueles que têm uma autoridade sobre algum tipo de território. Calma aí, não começa a ficar preocupado não, que a gente vai falar sobre isso, né? As potestades, né? Aqueles que têm governo, né? Alguma região também, tem algum poder, tem alguma autoridade, né? Os dominadores, aqueles que têm comando sobre alguns grupos, e aqueles que são as forças espirituais do mal, que são os espíritos malignos, e que ao contrário do que se pensa, a gente não está lá no inferno com um garfinho, né, espetando as pessoas, né? Tem muita gente que vê essa imagem. Não, eles estão nas regiões celestes, eles estão na dimensão celestial, acima da dimensão que nós podemos enxergar, no mundo invisível, no mundo das trevas. Por isso que é trevas, né? Estão no mundo invisível, você não consegue chegar lá. Existe ali um mundo que tem luz, dentro desse mundo que nós não chegamos, mas existe um mundo que tem trevas, é onde estão esses espíritos, é onde estão esse grupo de espíritos que estão armando aqui, que estão causando todos esses problemas, usando, é claro, a decadência humana, usando, é claro, a morte espiritual que está sobre esta terra. Agora, quando Paulo fala isso, o entendimento que nós temos, e aí muita gente vai começar a querer decifrar quem é o capitão, quem é o coronel, quem é o general, quem é o soldado raso dos espíritos. Nós precisamos conhecer quem é o comandante que está ali comandando em Copacabana, né? Quem é o comandante que está comandando. Quem está comandando tudo é Deus. Princípio de conversa, né? Primeira coisa, Jesus ele ensina que nenhuma folha vai cair da árvore se não for vontade de Deus. Se ele cuida dos pardais, né? Se ele cuida dos linhos do campo, então isso aqui tem um poder limitado. Ele fica agindo na fraqueza humana e não a bel prazer deles. Então não é isso que nós precisamos saber. Nós precisamos saber o que é a armadura de Deus. Paulo só mostrou contra o que nós estamos lutando. Ele não disse que nós deveríamos estudar essas coisas aqui para saber isso aqui, não. Não é isso, não. Tem que saber quem é o nosso Deus. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Não foi isso que Paulo falou aqui. Então, é necessário que a gente entenda que existe um mundo que a gente não consegue enxergar. Existe um mundo espiritual e esse mundo ele é tenebroso. E muitas vezes o que ele faz? Ele fica soprando coisas que entram no nosso pensamento e se a pessoa deixar aquilo ali crescer, vai acabar fazendo alguma coisa e depois, se ela for uma cristã verdadeira, ela vai se arrepender. Tomar uma atitude, fazer alguma coisa que uma pessoa que está realmente dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela não faria aquilo ali. Então é preciso realmente entender isso aqui. Por isso que ele está falando, a armadura de Deus é uma coisa
que nós, como cristãos, devemos estar sempre nos revestindo, nos preparando, tá? Então, até aqui, nesses 3 versículos, nós estamos falando apenas o quê? Do que é armadura. Ele não começou ainda a decifrar essa armadura, né? Então ele vai reforçar aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então ele fala o porquê. Porque vai ter o dia mau, né? Vai ter o dia que nós vamos ter que resistir. Só vai vencer realmente quem resistir. Se você não resistir, você não vai vencer, tá? A palavra de Deus é bem clara, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Tiago 4,7 lá pra gente, né? Ir lá dar uma reforçada. Então é necessário resistir. Não adianta sujeitar a Deus, tem que, primeiro, você está sujeito a Deus, você tem se arrependido daquilo que Deus não se agrada, você tem deixado essas coisas, então você está sujeito a Deus. Você tem olhado a palavra de Deus e visto aquilo que Ele se agrada, aquilo que não se agrada, e tem se sujeitado a Ele, então você está sujeito a Deus. Só vai conseguir resistir ao diabo quem está sujeito a Deus. Quem não está, não consegue. Então, primeira parte, tá? E ele diz, essa é a armadura necessária à sujeição, a compreensão disso. E ele vai falando sobre isso. E ele fala sobre o dia mau, né? Vai ter o dia mau. Tem um dia que vai ter o ataque. Tem um dia que alguma coisa vai acontecer e que vai te surpreender. E que vai causar tristeza. E que vai causar desânimo. Vai causar medo, dor. E nesse dia é preciso resistir. É nesse dia que nós precisamos olhar para aquilo que é mais importante em nossas vidas. A gente olha todos os dias, mas nesse dia a gente precisa olhar com mais força ainda. A gente precisa buscar com mais força ainda, porque é o dia que nós estamos debaixo desse ataque. É o dia que nós precisamos nos firmar mais com Deus. E ele diz aqui no versículo 14, então ele vai começar agora a dizer o que são as peças dessa armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, 2 coisas, né? Vestindo a verdade. O que vem a ser a verdade? Jesus, ele fala sobre a verdade em João 17, né? A verdade é a tua palavra, quando ele fala sobre os discípulos. Então, nós precisamos nos encher da palavra. A palavra ela vai ser importante, ela vai fazer parte de várias peças dessa armadura, né? Então, primeira coisa, se vestir da verdade, a palavra tem que estar dentro de nós. Se é cristão, você tem que carregar a palavra de Deus. Como você vai combater sem munição? Precisa ter a palavra de Deus. E vestindo-se da couraça da justiça. Então, o que é a couraça? A couraça era aquilo que era colocado aqui no peito do soldado para proteger o peito, o coração do soldado. E o que é o coração que nós falamos aqui no culto passado? É onde estão as decisões, as emoções, os desejos, né? as vontades. É o centro de controle do ser humano. E o que vem a ser a justiça? Né? Nós vimos que a justiça de Deus é o próprio Senhor Jesus. Mas o que vem a ser a nossa prática da justiça? Que nós precisamos praticar a justiça também. É quando nós praticamos a palavra de Deus. Nós aprendemos ela e nós a colocamos em prática. Nós estamos aqui, né, cultuando a Deus, ouvindo a palavra, recebendo a palavra. E quando nós vamos para os nossos lares, né, alguns já estamos, né, alguns de nós já estão neles, né? Mas quando nós vamos para os nossos lares, nós saímos de nossas igrejas, nós precisamos praticar essa palavra. Ela não pode ser uma coisa bonita, teórica, que nós ouvimos no culto de domingo ou quarta-feira e que depois nós esquecemos tudo. Tiago falou, você vai olhar para o espelho, depois esquece como é a sua imagem natural e volta a fazer tudo do jeito que era, do mesmo jeito. Não é isso, né? Não temos que ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos praticantes.
Então, ele está falando, olha, a verdade, a palavra, e a justiça, juntando, é a prática dessa palavra. Então, duas coisas importantes, é você aprender a palavra, buscar a palavra, conhecer a palavra, e depois, tão importante quanto, é praticar essa palavra. Você não vai conseguir praticar se você não conhecer. Agora, se você conhecer e não praticar também, não vai resolver muita coisa. Então, isso é a coragem, é isso aí que nós estamos precisando vestir. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Tá? Então, o que seria isso? Né? E mostrar esse Evangelho, como nós estamos fazendo hoje aqui, para as pessoas. Para que pessoa? Aquele que está no seu trabalho, né? Quando tem uma oportunidade, né? Um lugar que você tem que ter sabedoria, orar, nunca faça nada sem sabedoria, mas a pessoa está ali, né? Veio buscar ajuda, né? É a hora de você falar daquele que pode ajudar para a eternidade, não só ajudar para esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Não só ajudar para as coisas dessa terra, mas ajudar para toda a eternidade. É hora de falar do Evangelho na escola, no caminho, onde você estiver, aproveitar as oportunidades, fazer que nem Jesus fazia. Porque Jesus aproveitava. Tinha hora que ele estava ensinando, ele botava um grupo, mas tinha hora que ele estava evangelizando. E aí ele estava falando ali no mano a mano, né? Ele e a pessoa só, e ele estava falando ali como a mulher lá na beira do poço de Jacó, a samaritana. Então ele estava ali aproveitando aquela oportunidade, né? E através daquela mulher, quantas pessoas o Senhor Jesus não ganhou? Através da evangelização de uma só mulher. Então é isso que nós devemos fazer. Então calçar os pés, a preparação do Evangelho, porque quando você também está evangelizando, além de você estar agradando a Deus, está levando o Evangelho que pode salvar vidas, salvar almas, você também está se fortalecendo espiritualmente, porque quando você está pregando para alguém, você também está pregando para você mesmo, você está reforçando a sua própria fé. Então ele diz, vamos calçar os pés, vamos preparar, né? Depois, 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo no exército romano era uma arma usada para a defesa, né? Só ia jogar a lança, ia jogar as pedras, ia jogar o que fosse, e eles usavam aquele escudo para a defesa, né? E também poderia ser usado em determinadas situações para o ataque. Mas qual é esse escudo que vai impedir que uma seta maligna entre na sua mente, na sua casa, no seu trabalho? Qual é esse escudo? É a fé. Então, é preciso que conheça, que pratique e que principalmente, né, irmãos, tenha fé. Então tem gente que está ali fazendo uma coisa mecânica, né? Ela vai à igreja domingo, quarta-feira, sexta-feira, vai todos os dias, mas é uma coisa mecânica, ela não tem o sentido da palavra, ela não tem o sentido da obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. E isso é que mostra fé. A fé é uma coisa que a gente enxerga além do que os nossos olhos podem ver. Em Hebreus, quando define a fé, fala: é a certeza das coisas que nós estamos esperando e a convicção daquelas coisas que nós não estamos vendo. Então isso é fé. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos ter. E essa certeza, muitas vezes, ela é direcionada a coisas que realmente não são fé. Quando essa certeza é focada, porque eu tenho certeza que esse ano eu vou trocar de casa, esse ano eu vou ter um emprego que eu vou ganhar 10 vezes mais, eu tenho certeza que esse ano eu vou comprar o carro de última linha. Ora, isso não é fé, né? Isso aí, se você trabalhar, se você se esforçar, né? Se você mudar o seu estilo de vida, de encarar a vida, você vai conseguir essas coisas aí, tá? Então eu queria dizer para você que isso aí não é fé. Isso aí, né, é esforço humano. Fé é a certeza que quando nós partirmos dessa terra, nós estamos salvos. Isso é fé. E isso é uma coisa inabalável, porque aconteça o que acontecer. Se você não botar a marca da besta aí, você não vai comer, você não vai comprar comida, eu não vou botar. Porque eu tenho fé que eu vou ser salvo. Você pode fazer o que quiser aí, eu vou continuar com a minha fé. E isso é fé. É certeza. Fé é o que os discípulos fizeram, entregaram a vida deles.
pela fé no Senhor Jesus. Decapitados, mortos com espada, queimados vivos, comido por feras. Isso é fé. Tá? Eu queria dizer isso para a gente ter uma certeza, né? Não ficar aí sendo enganado. Fé é isso, irmãos. Tá? A certeza é essa. Que nós somos salvos. O resto, qualquer coisa, é lucro. O viver nessa terra tem que ser Cristo. Como Paulo falou. Tá? Estou falando que Paulo falou para nós ensinando. É isso que é fé. Então, é esse o escudo. Qual é o meu escudo? É a certeza ali, né, que Deus está cuidando de mim, que não vai acontecer nada além daquilo que Deus queira, e que se acontecer alguma coisa e eu tiver que partir dessa terra, seja o que for, eu estou salvo. É isso, é fé. É essa fé que nós temos. É esse o nosso escudo. Vá-te, Satanás, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. É isso, é fé. Na hora que vinha aquelas propostas, aqueles pensamentos, é essa reação da pessoa que age pela fé, que ela está agindo segundo aquilo que Deus quer que ela faça e não aquilo que a sua carne, o desejo maligno está impulsionando através de uma força maligna, né? Aquele dardo inflamado que foi lançado para que ela se rebele contra Deus. Vamos ver o versículo 17? Deixa eu acertar aqui. Tomai também o capacete da salvação, né, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, capacete da salvação. Cabeça, né, pessoal, é a parte bem vulnerável do corpo humano. Então, tinha ali os soldados romanos usavam capacete, e a gente pode até ver hoje, né, os soldados do exército mais rico, né, mais preparado do mundo, que é o exército americano. Eles usam lá um capacete que tem visor, né, infravermelho, tem hoje a coisa é difícil, né, o cara enfrentar o exército daquele ali. Então, é a preocupação que tem os exércitos com a cabeça. Não é diferente com o exército de Deus. E qual é o capacete? Qual é o nosso capacete? Nós falamos de fé agora há pouco. O capacete é a certeza da salvação. Se você é crente no Senhor Jesus, irmão, irmã, se você é crente no Senhor Jesus, você tem que ter essa certeza da tua salvação, independente de qualquer outra coisa. Ah, mas, irmão, eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha, eu acho que eu não sou, não, porque eu faço isso. Se você é crente, independente de qualquer coisa, guarda isso no teu coração, ora a Deus, pede a Ele para esclarecer isso para você. Você tem que ter a certeza da tua salvação. Essa é a marca do cristão. É certeza, eu sou salvo em Cristo Jesus. Se você não tem, ore a Deus. Peça a Ele para colocar essa convicção no seu coração. Peça a Ele para iluminar a palavra no seu coração, porque a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então peça a Deus. Então fala ao Senhor Jesus. Tiago fala, se alguém tem dúvida, fala com Deus, pede a Ele sabedoria, porque Deus Ele dá sabedoria. Pede a Deus, tá? Não fique conformado com isso não. Lute. Tem alguma coisa errada, procure consertar. Não se conforme com erro. Não se conforme com a mentalidade desse mundo. Paulo já ensinou isso para nós em Romanos, né? Capítulo 12 de Romanos. Não se conforme com a mentalidade desse mundo, com a maneira de pensar desse mundo. Não ache que é normal. Lute contra isso, porque é isso que enfraquece a pessoa. É isso que tira, isso abala a fé ela fica corrompida. Então é necessário que tenha fé, tá? E a fé na salvação, que é o nosso capacete. A fé de uma forma geral, que Deus está cuidando de todas as coisas, que Deus está suprindo em todas as coisas, né? Mas a principal, que é a fé da salvação, a certeza da salvação, isso tem que estar em nós. E aí também fala sobre a espada de Espírito, e ele fala que é o que? A palavra de Deus, irmãos. Então, a espada é uma arma de ataque e defesa, né? Mas você vai atacar com a espada, você vai rebater
toda essa filosofia maligna que quer tirar Deus da vida das pessoas, que quer transformar as pessoas, não, porque eu não sou um homem, eu sou um gatinho, eu sou um elevador, eu sou uma pilha. Cada um agora quer se declarar o que é, e isso é uma rebelião contra o Criador. Isso é uma rebelião, irmãos, declarada contra Deus. Tá? E como você consegue rebater isso? Com a palavra de Deus. No princípio criou o seu Deus o que? Os céus e a terra. E o Deus formou do pó da terra. Ele formou. Ele fez com as suas próprias mãos o homem e também fez a mulher. Pronto. É com isso que nós estamos aqui alimentados e nós rebatemos, é a palavra de Deus. Então, se nós trabalhamos isso no nosso coração, se nós nos fortalecemos, nós temos a espada que vai vencer essas lutas. Que vai, na hora até que vier um ataque na sua mente, que alguma coisa quiser te afastar de Deus, quiser deturpar a sua fé, você vai conseguir vencer essa armadilha do inimigo, porque você vai estar com a espada do Espírito, você vai estar com a palavra de Deus, um estudo. Faça uma leitura sistemática da palavra do Senhor, faça um estudo sistemático, não importa se dura 1, 2, 3, 5, 10, faça, porque cada dia você vai estar absorvendo mais de Deus, você vai estar conhecendo o Senhor. Isso é a prática. Procura dar uma leitura na Bíblia todos os dias, procura ouvir algum ensinamento de um irmão, de um pastor, de um educador cristão, que seja idôneo, que tenha compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos ter comunhão na sua igreja. Frequente, você tem escola dominical na sua igreja, frequente a escola dominical da sua igreja, participe da escola dominical da sua igreja, aprenda, vai no culto de doutrina, né? Deixa esse negócio de culto para receber. A melhor coisa que nós podemos receber de Deus é sabedoria, é conhecimento. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Porque quando nós recebemos a sabedoria, quando nós recebemos o conhecimento, todo o resto ele acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então é preciso isso, irmãos. É ter esse conhecimento, é esse evangelho. É isso que Jesus estava falando com a gente. A gente precisa entender isso, não ficar pegado às coisas desse mundo, querer o ter, o fazer. Não, irmãos, a gente foi convidado a se afastar disso. O reino de Deus nos afasta dessas coisas. E é isso que a gente precisa cada vez mais colocar em prática. Versículo 18. Então já vai aqui concluindo, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, uma parte importantíssima na vida cristã. Oração, irmãos. É impossível, eu vou falar de novo, é impossível essa palavra, servir a Deus, viver na presença de Deus, sem oração. É impossível. Porque a pessoa vai ser atacada e ela vai sucumbir. Estou falando sucumbir, gente, não estou falando que vai acontecer nada de mal com você, não. Se é que você não acha que seja muito mal você se afastar de Deus. Simplesmente a pessoa vai se afastar de Deus. É pior do que sucumbir, né? É morte espiritual. Então, ele orienta a oração constante. Imagine Daniel. Vamos dar um exemplo prático. Daniel era ali o primeiro-ministro, o homem mais importante depois do rei da Babilônia. E olha, foi muitos reis, né? Não foi só um, não. E ele orava 3 vezes por dia, porque Daniel ele tinha no seu coração o seguinte: é impossível viver nessa Babilônia. E olha que a Babilônia ela simboliza só coisa ruim, biblicamente. É impossível viver nessa Babilônia sem estar em oração, sem estar buscando a Deus. Nós estamos vivendo na Babilônia, irmãos. É verdade, o mundo é uma Babilônia. O mundo está podre, contaminado. Como que nós podemos, meus irmãos, viver nesse mundo sem orar? Sem acordar de manhã e falar com Deus e dar um bom dia?
nas oportunidades que nós temos durante o dia, e mesmo no pensamento. Ele fala orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Então tem pessoas que vão enfrentar problemas difíceis no seu dia, na sua vida, e ela simplesmente não ora, e depois volta para casa chorando, reclamando. Quando foi que você colocou isso diante de Deus? Quando era para você já estar trabalhando isso de uma forma sistemática com Deus, não só orando na hora do problema, mas já vim tratando daquilo. A oração é uma coisa sistemática. Na hora da prova, da luta, nós aumentamos o ritmo, mas nós devemos orar todos os dias, em todo o tempo. Nós devemos lembrar, porque quando nós estamos orando, nós estamos lembrando de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que o irmão Luiz falou agora há pouco, não confiando em príncipe, não confiando nos poderes desse mundo, mas confiando em Deus. Então, o que você está dizendo quando você acorda de manhã, coloca o teu joelho no chão e ora? Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, Deus. Tem gente que sai que nem um animal, né? Sai do jeito que sai da cama, vai lá, passa uma água no rosto e pá, corre, vai fazer o seu dia, né? E depois começa a dar tudo errado e começa a reclamar. Mas não entendo, eu vou à igreja todo domingo, eu vou à igreja toda quarta. Mas cadê Deus na sua vida? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? Todos os dias. Vida de oração é vida de constante comunicação com Deus. Oração nada mais é do que falar com Deus. Senhor, eu estou aqui, estou passando por isso, eu estou enfrentando essa luta, eu estou enfrentando essa dificuldade. E não é só eu não, tá, irmãos? Meu irmão, a minha irmã, né? Aquele vizinho lá que nem é crente, mas eu quero orar por ele, eu quero colocar, Senhor, converte ele, faz a obra na vida dele. Olha, ele está passando por uma luta, está passando por um problema. É quando você se dispõe, Deus se agrada quando você ora pelas outras pessoas, quando você se compadece, da mesma forma que ele se compadece de nós, e você se compadece daquele que está sofrendo, e você olha para aquela situação, e às vezes a pessoa nem sabe que isso é o mais importante, que você está orando por ela. Ela nem sabe que você está orando. Você olhou o problema e falou, eu vou orar para aquela pessoa, né? Eu nem conheço ela direito não, mas eu vou colocar a vida dela diante de Deus. O que você está fazendo? Deus, eu confio no Senhor para resolver todas as coisas. Eu sei que o Senhor veio aqui para me salvar. Eu sei que a prioridade é me salvar. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E Deus se agrada. Deus se agrada quando nós confiamos nele. Então isso é o que é importante na nossa vida. É essa armadura, tá? E eu coloco a ênfase. Tudo começa pela oração e tudo permanece pela oração. Porque eu preciso orar para ter vontade de buscar a palavra. Eu preciso orar para entender a palavra. E eu preciso orar para colocar a palavra em prática. Então a oração está constante em todas as coisas. E não se esqueça de orar para agradecer também, né, irmãos? Que é importante, né? Tem gente que só ora, né? Vem, e nada de agradecer, e nada de louvor, e nada de adoração. Ora para agradecer, inclusive pela vida das pessoas que você viu Deus responder. Entendeu? Você pediu para Deus para aquela pessoa, Deus respondeu, depois vá até Deus e agradeça. Senhor, eu sei que o Senhor fez aquela obra maravilhosa, obrigado. Não foi só a minha oração, eu sei que um monte de irmãos também oraram naquele sistema, mas o que importa é que ele fez. É isso que importa, é que Deus fez. Ele faz, Ele está fazendo. Nesse momento, nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo, irmãos. Ele já fez e Ele irá fazer. Então mantenha essa fé no seu coração. É isso, é esse, eu falo sempre, o feijãozinho com arroz, que abençoa a nossa vida. É esse feijão de arroz cotidiano, essa palavra, tá? Essa simplicidade diante de Deus, essa transparência diante de Deus, é que verdadeiramente vai abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida como cristão aqui nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem alguma coisa para fechar aqui. 19, só para a gente fechar, né? E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós devemos orar por aqueles que estão trazendo o Evangelho, que estão ensinando, que estão evangelizando, né? Inclusive por nós mesmos, né? Devemos orar por essas pessoas, sempre, tá? Então tenha em mente,
não só pelo seu pastor, pelo seu doutrinador, mas por todos que estão na terra fazendo essa obra. Por aqueles que estão lá na África, no Oriente Médio, na janela 1040, lá ameaçados de ser mortos. Nós devemos estar orando por essas pessoas, por essas vidas, por essas famílias que estão lá levando o Evangelho. Tá? Para que tenham coragem, intrepidez, mas também para que estejam debaixo da proteção de Deus, para que estejam sustentados por Deus, porque essas pessoas vivem debaixo de ameaça. Nós vivemos num país que, apesar de todos os problemas que nós estamos vendo aí, é um país muito abençoado, irmãos. É um país muito abençoado. Você pode falar de Jesus, você pode falar de Deus, ninguém vai te colocar na cadeia por causa disso. Graças a Deus, vamos orar para que continue assim, né? Vamos orar muito para que continue assim. Mas a gente vive nesse país, você pode falar de Deus, que a maioria é cristã, né? Eu não estou dizendo que a maioria é salva, tá, irmãos? Aí é outra coisa, isso aí é só Deus que sabe, tá? Mas a maioria é cristã, entendeu? Isso importa. E vamos importar que seja salvo, né, irmãos? Porque não adianta ser cristão e não ser salvo, né? Tem que ser cristão e ser salvo. Mas a maioria é cristã, e nós devemos orar para que esse país seja um país de maioria salva. A maioria que realmente vai participar da vida eterna na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos até aqui, né? Deus está falando conosco, falando comigo, falando com vocês, né? Já falou através do irmão Luiz, que nós possamos nos revestir desta armadura. Lembre-se dessa armadura amanhã não, hoje, né? Quando acabar aqui, já lembre dessa armadura. Se revista da armadura todos os dias. Lembra, existe um mundo que nós não estamos vendo. O fato de nós não estarmos vendo ele não significa que ele não existe. Ele existe, e ele é atuante. Ele atua, por isso que esse mundo tem essa desgraça, porque ele atua, e nós precisamos estar com esta armadura para que possamos resistir e para que possamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E vamos ouvir então agora também um pouquinho do nosso irmão Luiz, que ele tem para comentar aí, o que ele achou da mensagem hoje. Daí o irmão ou irmã quiser comentar, talvez eu não vá responder agora, né? Quem está no Facebook, porque a gente não está com sala aberta, mas coloca no comentário que eu responderei depois o nome do Senhor Jesus com o maior prazer, tá? Então você coloca no comentário que depois eu respondo para vocês aí no Facebook, tá? Mas vamos ouvir o que o nosso irmão Luiz vai comentar aí através do Espírito Santo. Amém, pastor. Hoje, para variar, a pregação foi muito rica, né? Glória a Deus, a palavra de Deus, ela é tão, vamos dizer assim, tão complexa, tão vasta, tão perfeita, né? Muitas vezes nós não conseguimos. Ela vem de Deus, é infinita e eterna. Mas eu me lembro, uma coisa que o senhor falou logo no início, né? Que Paulo escreveu essas 4 cartas e ele estava preso, e depois disso foi decapitado. E mesmo assim, né, ele não parou, né? Ele preso com tudo contra ele, mesmo assim, né? Pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu essas cartas, né? Então isso mostra uma coisa que o senhor falou mais adiante. Isso me liga numa coisa que o senhor falou mais adiante, que foi a questão da fé na salvação, né? Porque se ele não tivesse a fé na salvação, que o próprio Jesus apareceu lá para ele, se ele não tivesse essa fé, pastor, ele não morreria tal qualmente os outros discípulos, não é isso? Os outros apóstolos, não é isso, pastor? Então, nós temos que ter essa noção, não é isso? Outra coisa muito interessante, também que o senhor falou, a respeito da armadura, é que Deus, na verdade, ele já proveu toda a armadura para nós. Nós é que precisamos tomar a armadura, não é? Então, aqui, principalmente, a fé. Pela fé, muito bem. Então, vem pela graça sois salvos mediante a fé, que é dom de Deus. Então, quer dizer, é aquilo que nós voltamos lá atrás, não é, pastor? Aquela questão do bem aqui que nós compramos teu barulho, nada disso. Deus proveu tudo para que nós
vestíssemos a armadura, e principalmente pelo Espírito Santo que nos incomoda, não é isso? A vestir essa armadura, principalmente no que tange também a oração, não é? Que o Senhor falou. Deixa eu ver aqui. E outra certeza da salvação, que está ligado tudo, o Senhor falou tanta coisa e tudo interligado, né, pastor? Como é que nós temos certeza de que somos salvos? Quando nós oramos também. Porque nós estamos... Quando o Senhor falou também outra coisa, quando a gente se levanta, nós temos que agradecer a Deus por outra coisa que o Senhor falou. Agradecer a Deus por mais aquele dia, pedir a Deus, em nome de Jesus, que nos dê um dia abençoado, que nos dê forças, isso ao levantar. Depois é que a gente gira o corpo e põe o pé no chão. Não é? Hoje foi tão rico, me vinha tanta coisa à cabeça, que se eu fosse escrever tudo que me vinha à cabeça aqui para conversar com o senhor agora, não é? Bater esse papo com o senhor agora, eu não iria prestar atenção direito na palavra pregada. Outra que eu entendo, outra certeza, que é muito importante que o senhor falou da oração. A oração, ela não precisa ser 2h30, ela não precisa ser ajoelhado, dobrado, não precisa, você pode estar no ônibus, lembrou de um amigo, ou você está preocupado com uma situação, você orou de manhã em casa, mas esqueceu de botar aquele assunto que está te incomodando há anos, você esqueceu. Você ali mesmo, eleva os seus pensamentos a Deus, no trem, tudo cheio, o trem balançando, todo apertado, eleva ali o pensamento a Deus. Senhor, eu esqueci de colocar aquilo diante de Ti, mas eu coloco agora, em nome de Jesus, e está ouvindo. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como tal, nós temos, isso significa comunhão, significa comunicação. Então, Deus, Ele nos proveu de todas as condições para, apesar de estarmos mortos espiritualmente, de nós alcançarmos a salvação. Nos deu o Espírito, nos deu comunhão com Ele, e só depende de nós, não é? E não é também, e a motivação vem também pelo Espírito Santo, não é isso? Então essa certeza, quando nós colocamos diante de Deus um problema nosso, nós estamos tendo a certeza que somos salvos. Por quê? Porque confiamos naquele Deus, porque nós colocamos nele, como o Senhor também falou, a nossa confiança nele, e não nesses que dizem, vem aqui que nós compramos a tua briga, que não compram nada. Não é isso? Quando o Senhor falou de Gênesis, e não vos conformeis com as coisas desse mundo, está claro. Tem duas coisas muito claras. Por exemplo, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele falou duas coisas. Primeiramente, o casamento é monogâmico. E segundo, o casamento é heterossexual. Entendeu? Então, como é que se diz? Isso que o senhor falou da criação, aí Deus, a gente não pode se conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo, porque Deus, se nós, dentro da palavra, nós vamos encontrar como Deus quer que a gente viva. Não é isso? Porque é a forma perfeita. Foi para isso que Ele nos criou. Não é? Não vou me alongar não, pastor. Fica à vontade. Uma outra coisa que o senhor falou que eu acho importantíssimo. Hoje o senhor estava arrasando. Pastor, vamos lá. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O senhor sabe, pessoalmente, por ser seu amigo, o senhor colocou assim, buscar ouvir a palavra de Deus de outro pregador idôneo. Isso é importantíssimo. Depois o senhor falou estudo bíblico sistemático, escola dominical. Importantíssimo. Você não estará traindo o seu pastor se eventualmente você escutar uma boa pregação de outro pastor, seja pela internet, seja pela TV, você não estará traindo a sua igreja. Pelo contrário, você estará cada vez mostrando mais a sua fé. Porque Deus
Deus pode querer edificar você por uma série de pessoas, de pastores, de homens e mulheres. Né? Então, isso é muito importante também. Eu já falei da questão da oração, porque Deus nos fez de modo a termos comunhão com Ele, e por fim, foi também que eu já falei, que é acordar e dar bom dia a Deus, em nome de Jesus. Né? E pedir logo, antes de botar o pé no chão, me dê um dia abençoado. Não é? E pode até não ser, mas você pediu, Deus sabe que você espera isso dele. Deus sabe que Ele é o teu Senhor. Era só isso, pastor. Amém. Meu Deus. Bom, é isso mesmo, né? Ter essa confiança em Deus, né? Essa dependência de Deus. A oração é uma dependência. Por isso que a gente firma sempre, bate sempre nessa tecla da oração. Como o irmão Luiz aí ressaltou, a questão da oração é uma demonstração de fé. Quando você tem oração, vocês estão escutando? Estão escutando? Eu acho que... Perdão, deixa eu acertar. O microfone está fechado. Eu vou abrir aqui. O microfone está fechado? Eu fechei para não dar microfonia, acabei não lembrando. Eu fechei. Irmão, fica tranquilo, eu vou repetir tudo de novo, tá? Fica tranquilo aí. Eu estava com o microfone fechado aqui, o pessoal do Facebook estava escutando normalmente, então para eles não tem problema. Mas eu vou repetir que o pessoal que está aqui na live, eles não ouviram, tá? Então a questão da fé, da oração, é muito importante, porque ela vai reforçar a nossa fé. Ela está mostrando que nós dependemos de Deus, que nós vivemos na dependência dele. E isso é muito importante, como o irmão Luiz falou isso, a questão da fé, ressaltou nessa questão da fé, é muito importante. Hoje a palavra ela foi bem deitada nessa dependência de Deus que nós precisamos ter, tá? Nós precisamos ter como cristão essa comunicação com o Senhor, de colocar as coisas diante do Senhor, e não só as nossas coisas, né, como foi tratado aqui, mas as coisas dos nossos irmãos, as coisas das pessoas que nós estamos vendo, que estão diante de nós, que estão sofrendo. Às vezes aquela pessoa não sabe que nós estamos orando por ela, mas não importa, importa que você está orando, que você está se importando com aquela situação, e Deus sabe que você está se importando. Então isso é que é importante, você está ali buscando, né? Claro que você ali dá uma assistência, falar, é bom também, né? Quando você tem acesso. Às vezes nós não temos acesso, mas não é porque você não tem um acesso físico àquela pessoa que te impede de orar por ela, de colocar ela diante do Senhor. Então vamos estar praticando, né, essa vida cristã, e ela começa pela oração, tá? Mas o irmão Luiz já falou, não vou ficar, né, redobrando, né, senão vai triplicar. Então vamos guardar essa palavra. Quem quiser depois ver de novo, vai ficar gravado, tá? Eu mando o pessoal que está aqui na live, o pessoal vai receber através do YouTube, e o pessoal que está vendo aí no Facebook vai ficar gravado no Facebook sem problema algum. Pode rever a palavra ou passar para alguém que você quer que ouça essa palavra, né? A pessoa está interessada em ouvir a palavra de Deus, passe a pessoa sem problema algum, tá bom? Se quiser, quem não tiver acesso ao vídeo do YouTube, me pede que eu mando um vídeo do YouTube aí, costumo já mandar para algumas pessoas, colocar em alguns grupos, mas pode me pedir que também eu passe depois o vídeo aí, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, né? E nos edificar e edificar os outros no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela edifica. O que nós demos aqui não foi a nossa palavra, o que nós achamos ou o que nós pensamos, né? Embora nós concordemos com isso, mas isso é a palavra de Deus, tá? O que foi dado, que foi compartilhado com os irmãos aqui, é a palavra do Senhor para edificar as nossas vidas. Que Deus, Ele possa estar sempre nos abençoando. E eu vou pedir, né, como sempre, né, ao nosso irmão Luiz, para fazer aquela oração por todos. Vou até deixar o meu microfone aberto para não esquecer, tá, irmão? Mas eu vou pedir ao irmão Luiz para fazer aquela oração por todos aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti primeiramente para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, primeiramente eu quero colocar o nosso país, o nosso povo em Tuas mãos. Eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu livre o nosso Brasil de toda a enfermidade. Pai, em nome de Jesus, que pelo Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, o Evangelho seja
divulgado a todos os brasileiros, alcance o máximo de pessoas possível. Senhor, em nome de Jesus, também colocamos todos os nossos representantes eleitos, todas as autoridades constituídas perante a Ti, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor toque no coração delas, que o Senhor as abençoe para que elas nos deem uma vida mansa, tranquila, sossegada, uma vida ordeira. Senhor, em nome de Jesus, cria condições no meio dos nossos políticos para que o Brasil possa crescer. Senhor, e toda ação maligna que seja tramada contra o Teu povo pelos nossos representantes legais, que não venham a se realizar. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso presidente, dê sabedoria a ele, dê sabedoria aos ministros, separa joio de trigo na elite do governo, Senhor. Dê saúde ao nosso presidente, dê que ele possa também dormir, que ele fala que muitas vezes não dorme, que ele possa descansar também, Senhor. Dê vitórias ao nosso país, meu Deus. Livra o nosso país de todo mal, o nosso povo de todo mal. Como falou teu servo, o pastor Aguilar,